Olá, olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindas ao Pode Contar, você é dona da sua história. O podcast ele tem o intuito de resgatar toda a nossa força, toda a nossa coragem, que muitas vezes fica perdido lá atrás na nossa história e a gente esquece. Todas as respostas para as nossas inquietações do momento atual, você pode ter certeza que se você olhar na sua história, você vai resgatar muita coisa que você já passou que às vezes você não lembra. Hoje eu vou conversar com a Lenita. Ela já vai se apresentar. A Lenita ela é uma terapeuta, assim, trabalha com constelação, faz um trabalho incrível, tem uma comunidade incrível também com mulheres, e ela vai contar para nós como que ela conseguiu superar situações na vida dela, que ela se tornou então a dona da história dela. Se você gosta desse conteúdo, clica aqui em curtir e compartilha isso com outras pessoas para que este conhecimento e essa história chegue e possa ajudar muitas e muitas outras mulheres. Lenita, muito obrigada por você ter aceito sentar aqui e contar a sua história. Parabéns pela coragem, porque tem muitas mulheres que eu convido e elas não vêm. Ai, só eu não tenho nada para contar na minha história. Quem vai se interessar do que eu tenho para contar? Né? E, na verdade, não é só sobre a sua história, é sobre como a sua história ela pode ajudar a transformar a vida de outras mulheres. Então, Lenita, minha querida, Lenita Valverde Castilho. Muito bem-vinda. O que que você tem para contar que você realmente agora é a dona da sua história? Acho que o que eu tenho para contar é que eu já fui essa mulher do não tenho nada para contar, né? Desse lugar da gente não se reconhecer, esse lugar onde eu me abandonei, né? Eu falo que eu me abandonei até civilmente, né? Me abandonei dentro de um casamento, me abandonei dentro de uma maternidade incrível que tinha uma missão ali assim incrível e eu não me reconhecia ali dentro também. Então, acredito que o que eu tenho para contar é isso, que eu Você tem estou me dois filhos, não é achando. isso? Duas filhas, duas filhas. Tenho Bianca, 17 anos, que é autista, né? A gente tem 15 anos aí de diagnóstico do autismo. A gente sempre separa, né? Porque é um luto, o momento que você tem o diagnóstico. E tenho Maria Júlia, 8 anos, investigando TDAH, foi a PLV, né? Teve alergia para o leite de vaca, foi uma confusão quando nasceu. Então, fui muito engolida pela maternidade, por um casamento onde eu distante da minha família original, né? Dedicada para a carreira dele. E aí eu ficava, mas e não percebia a minha força ali também, né? Dentro de tudo que estava sendo apresentado nesses desafios da vida. Então, nessas tarefas, né? Que a vida vai trazendo e apresentando tarefas, tarefas, tarefas. Então, acredito que o que eu mais posso compartilhar da minha história é esse lugar da onde me casei muito cedo, né? Mas venho de uma família muito forte, de muita coisa assim acontecendo. Venho de um lugar onde os meus pais são voluntários, então meus pais sempre ensinaram o amor ao próximo. Eu sou a mais velha de quatro irmãos. Meus pais, hoje, no estado de São Paulo, têm as famílias acolhedoras, né, da promotoria, que recebem crianças, né, na época, sou novinha, né, 41 anos, então, lá naquela época não era esse o nome, mas existia esse trabalho, então minha casa sempre foi muito cheia de crianças no final de semana, então eu aprendi muito cedo esse servir com os meus pais. Mas eu tenho uma personalidade intensa, né? No Enneagrama eu sou o número 4 Você trabalha com e a enneagrama minha também. personalidade trabalho com Enneagrama, que foi uma grande descoberta, foi assim aonde eu me libertei de várias crenças de identidade que eu tinha, né? Eu fui entendendo o que era a minha ferida ainda ali no comportamento. Então, por ter essa personalidade intensa, um foco na falta, né? Esse lugar de me diminuir e ao mesmo tempo uma necessidade de ser única, ali desde minha adolescência eu aprendi que eu estava para servir o outro, a fazer para o outro, né? A fazer pelos meus irmãos, por aquelas crianças que chegavam. E Ou seja, então você era sempre natural para esteve mim. nesse lugar de servir. Então, para você servir sempre foi uma Sempre, coisa muito, muito natural, muito espontânea.
Sempre, sempre. Mas eu confundi isso dentro da minha intensidade, né? Eu falo que a intensidade sem conhecimento, ela se torna tempestade. Inclusive, essa é uma frase de um livro que eu escrevi de coautoria recentemente, que chama O Poder do Autoconhecimento, que é o que eu acredito muito, o autoconhecimento, autodesenvolvimento, por isso que eu adoro conversar com você, é só a gente precisa entender a ciência, né, por trás de nós, né? Porque senão a gente fica nessas crenças de identidade, achando que a gente é neurótica, que ninguém entende a gente, que a gente é E aí tem diferente, uma né? outra coisa aqui, né, que a gente está nessa busca do autoconhecimento, eu estou nisso desde 2005. A gente começa a ver que tem muita coisa que a gente acredita que é normal, porque as pessoas, como falando, a gente se identifica com o externo, e aí você começa a ver, não, não é normal, né? A gente não ser quem a gente é, porque a gente aprendeu desde criança que a gente tem que agradar, a gente tem que se enquadrar para a gente ser amada, para a gente ser aceita, e pelo que você está trazendo, é uma coisa que pelo que você está me trazendo, você parece que se anulou um pouco no seu casamento, e aí então foi quando você teve uma Sim, crise de identidade. sim, eu percebo assim, depois o autodesenvolvimento ele é fantástico, ele te tira do lugar de vítima, né? Você vai percebendo o que era seu padrão ali mesmo, por que que você atraiu, e não que o lugar de vítima vai anular a sua dor, o seu aprendizado e a sua experiência, mas ela te dá o poder de escrever uma nova história, Sim, né? Porque como vítima você só vai querer ser salvo, e quando você se torna protagonista, legal, eu posso escrever algo novo a partir daqui, né? Então, eu percebo assim que eu me anulei no casamento, na vida, em diversas questões, eu fui deixando de cuidar de mim, né? Isso começou muito cedo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz uma cirurgia que não deu muito certo no olho, comecei a usar uma prótese. Então, já começou aquela coisa com o espelho, essa coisa de se arrumar. Hoje, para falar com você que eu tô de rímel e tal, agora isso é natural para mim. Mas não foi, sei lá, até os meus 36 anos, até meus 35 anos, isso era muito difícil para mim, mas eu ignorava que isso era difícil, né? Então, às vezes, a gente fica assim: ah, não, eu não tenho vaidade. Ah, não, para mim isso não precisa, mas qual é a crença que você tem por trás de não se cuidar? Qual é a crença que você tem por trás de não se arrumar, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho que contar, ou eu não tenho que curar, ou eu não sei por que que eu vou buscar isso, parece que eu não preciso, mas às vezes a gente não consegue se olhar e se acolher. Tem um livro que a gente trabalha na comunidade, minha comunidade chama Comunidade Café com Lenita. Eu criei essa comunidade junto com uma amiga minha, que é minha sócia, minha irmã de alma, veneranda. A gente tem essa comunidade há um ano e meio aí funcionando, né? Já vai para quase 2 anos assim que a gente tem o projeto todo. E lá a gente trabalha um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. E eu amo esse livro. no conto do Patinho Feio, gente, ele é. Lá a gente estuda esse livro de um jeito diferente. Encontros que às vezes a gente lê uma página numa hora e meia, assim, porque eu Eu falo que ele é um, li, um livro para ser integrado. esse livro, ele me libertou de muita coisa, né? O Mulheres que Correm com o Louco, comecei a ler em 2016, aí na pandemia, né, umas amigas montaram um grupo de estudo e eu li ele inteiro 3 vezes. Mas cada vez que eu leio é um novo aprendizado. Não, E o contra o eu patinho trabalho com feio esse livro. é o quanto que a Eu gente trabalho. se enquadra, né, no ambiente para a gente ser aceito, né? Para quem não sabe, né, contra o patinho feio, ele na verdade não é o patinho feio, ele é o cisne. Ele estava só na família, vamos dizer assim, né? Errada. No ambiente, né? É. Errado, né? Ali. E, esse conto do Patinho Feio, ele. Essa semana mesmo a gente estava lendo uma parte que é de más companhias. E trazendo como más companhias os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Quando a gente está aí no autodesenvolvimento, principalmente nós compartilhamos uma mentora, a gente tem essa questão de ver hertz, as emoções e tudo mais. E
nesse ponto específico do livro, a Clarissa, ela traz uma frase assim, ó, que a mulher se cura de verdade quando ela consegue olhar com franqueza, quando ela consegue ser franca diante a ferida do coração. E isso é muito forte para mim, sabe? Assim, eu falo isso para você, eu me arrepio, porque a gente só consegue se curar, se reconhecer, perceber quem a gente é, a hora que a gente consegue pegar o nosso coração e olhar para essa ferida. E isso é um lugar de muito desafio. Talvez estar aqui nesse podcast, onde eu passei um lápis no olho para esconder, né, que eu tô de olho inchado, que as minhas duas filhas estão com febre, que eu tô com enxaqueca, talvez não seja tão difícil, né? Vestir um preto, colocar um dourado, mas você sozinha com você, pegar seu coração e dizer assim, meu, tem uma ferida aqui, tem algo aqui em mim que dói, isso pede muita coragem. E é desse lugar que muita gente foge de terapia, foge de autoconhecimento, foge de autodesenvolvimento. E então, quando eu falo que eu me anulei, não é que eu me anulei e me abandonei porque eu tive um relacionamento extremamente abusivo, né? Não que não teve os seus abusos ali mais, né, que a gente fala assim, mais sutil, mas eu me anulei para não ver essas dores. E na maior parte a gente se abandona por não ter coragem de encarar essa dor. Só que quando a gente encara com sinceridade essas feridas, né, que eu estava contando do meu olho e tudo mais, eram coisas que eu ignorava. Eu dizia assim: ah, imagina, não queria admitir isso. E eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, ela não sai de casa sem maquiagem. Entende? É domingo mesmo, né? Hoje é uma terça-feira, domingo minha irmã foi num cursinho de batizado da minha irmã, da minha sobrinha, né? Que agora eu estou na fase de tia, né? Delícia ser Nasceu uma tia. sobrinha, vai nascer um sobrinho. E a minha irmã foi, era 8 horas da manhã, a minha irmã de delineador, né? Toda arrumada, ela tem o cabelo cacheado, então assim, todo ali fitado, né? Então minha irmã sempre usou muita maquiagem e eu não. E as pessoas falavam assim, por que você não pede para sua irmã ensinar você a se maquiar, né? E eu tinha essa dor, mas eu passei por cima, assim como eu aprendi a passar por cima de mim. No Eneagrama, a gente chama do instinto de autopreservação. O Eneagrama ele é muito matemático, ele é muito preciso. Então, a autopreservação é você com você, você cuidando de você mesma, né? E aí, hoje, quando eu olho que eu tenho esse instinto muito baixo, eu preciso trabalhar isso, eu percebo, meu Deus, como eu não me olhava, como eu não me cuidava, né? Então, esse lugar que a gente se anula, hoje eu reconheço que, na verdade, você, na maior parte, se anula para não olhar para uma ferida sua. Tô trazendo Então, é preciso se é muito permitir. verdade, né? Eu também era desse lugar. A gente tem coisas para olhar enquanto está vivo, a gente tem coisa para arrumar, né? Para a gente ressignificar as nossas crenças, nossa forma de pensar. Eu falei igual lavar louça. Você lavou a louça, quando você olha, meu Deus, mas tem louça na pia de novo? Eu acabei de lavar esse copo, não tem. Aí você olha lá, gente, mas tem mais um monte de louça. E a vida é isso. Só que assim, a questão é: eu vou olhar para a louça que está na pia como um peso, ou eu vou olhar porque eu preciso limpar e tomar uma água num copo limpo? Porque não adianta ficar colocando uma água limpa num copo sujo. Mas a gente também não aprende isso, ninguém fala. Então, se a gente não vai buscando, a gente entra nessa boiada, né? A vida vai levando a gente para um lado, mas eu não quero ir lá para esse lado, eu quero ir para cá. E a gente parece que começa, como você trouxe a história do patinho feio, parece que a gente fica desconectada daquilo, parece que aquilo não pertence a gente. E aí, quem não busca esse autoconhecimento, como você trouxe, aceita ser o patinho feio. Para ser amada, para ser aceita, para ser vista, para não olhar para as outras, porque é desafiador a gente olhar para as nossas dores e entender que a gente tem todas essas feridas que vêm lá da nossa infância. Muito, muito desafiador. E quando você traz isso, no conto do Patinho Feio, enfim, né? A gente pode falar do que quiser aqui, né? Só Sim, aqui é aberto. é, no conto do Patinho Feio tem uma coisa assim muito interessante, porque ele faz a travessia, né? Do inverno dele, esse lugar sozinho.
E mesmo que ele não está pronto, mesmo que ele ainda não sabe para onde ele vai, ele não desiste de procurar um lugar para ele descansar. E ele vai sozinho, ele pode contar com ele, né? Ele passa por diversas situações, enfim, né? A história conta, né? Mas ele não para, ele conta com ele naquela história. Ele e ele. Então, essa é a maior lição que eu tiro do Patinho Feio. Mais do que não se diminuir, mais do que não se anular, é saber que ele sabia que ele podia contar com ele. Ele sabia que ele estava se levando para algum lugar, esse lugar do auto-maternar, que é esse lugar da autopreservação, né, desse instinto de eu cuido de mim, eu, né, dou conta de mim. E eu acredito muito que quando você fala assim, o que é que eu tenho para contar, que eu descobri que eu posso contar comigo, Olha, essa sabe? eu Esse acho que ponto que eu queria chegar. é o maior ganho de qualquer ser humano, porque a gente sai daquele lugar, eu preciso ficar dependendo de alguém. Eu preciso de alguém, da minha mãe, do meu pai, do amigo, da Lenita, que é minha amiga, e a Lenita vai vir fazer companhia para mim. E quando a gente vai tomando esse lugar que a gente é a nossa a auto-mãe, nosso auto-pai, vamos dizer assim, né? Isso vai trazendo um alívio que a gente não fica mais tão dependente do externo. E falando do livro, né, um conto que eu gosto bastante também que traz isso é o da Vassalissa, né, que ela tem a bonequinha da intuição, que ela recebe da mãe a intuição. E quantas vezes a gente deixa de nos ouvir, que é essa intuição, para ouvir o outro. E a gente pode, entre aspas, né, morrer, a gente morre em vida. A gente que trabalha com esse autoconhecimento, quantas Sim, pessoas a gente não vê que está morto em vida? sim. E da Vasalisa, Aí é um dos meus tem um evento, preferidos. eu vou fazer um evento em março, ó, você está convidada. Porque na Vasalisa, que ela toma essa intuição, que é tomar o feminino do nosso sistema, que é aceitar ser mulher, que é aceitar o meu lugar de mulher, é a aceitação, a intuição, né? Para eu começar a sentir. É aceitar a minha história, aceitar que a minha mãe vai embora, né? E tem todo esse ritual. E esse conto, quando a Vasalisa recebe a boneca e ela cresce, e ela tem essa boneca, no maior desafio da vida dela, que é quando a madrasta manda ela para, né, para mata, para floresta escura, ela tem a intuição para seguir. Então ela tem, a gente chama, né, da travessia da menina para a mulher selvagem, né? Que eu falo que é o adultecer no campo. Ela tem 9 tarefas para realizar. Entre elas, separar o joio do trigo, olhar as roupas, saber a hora certa de Não deixar o fogo perguntar, enfim, apagar. não deixar o fogo apagar na volta, né? E eu associei cada tarefa a uma personalidade do Enneagrama, porque nós somos uma totalidade. Por isso que eu falo que eu me senti muito liberta quando eu descobri que eu podia ser outra pessoa, que aquilo que eu não gostava em mim, que estava me incomodando, que não estava contribuindo para eu criar a vida que eu queria, eu podia aceitar, mas eu também podia ser outra personalidade. Eu também poderia aceitar outra identidade. Então, ali o Enneagrama ele é uma mandala de 9 personalidades, né? E eu associei cada tarefa da Vasalisa com uma personalidade para a gente experimentar isso no campo. Então, é Quando você esse fala no lugar onde a campo, gente gente, não é começa. campo vasto de plantação, é o campo sistêmico de conservação. Gratidão. Eu falo que o campo, enfim, assim, algumas pessoas vão chamar de campo morfogenético, enfim, vão chamar de o campo das constelações, a PNL vai trazer de outra forma, mas eu costumo dizer, algumas pessoas falam, vou fazer o download, né, disso, daquilo, diversas técnicas vão trazer, mas eu falo que é um inconsciente coletivo que a gente está acessando o tempo todo, né? Para algumas pessoas mais espiritualizadas, eu falo que é a memória de Deus, que é onde tudo que já foi feito nesse mundo está ali. Então, se alguma pessoa já realizou algo, a gente também pode realizar, e não importa onde. Então, por isso que às vezes as pessoas brigam, fui eu que falei essa frase primeiro, fui eu que criei esse método, né? Mas é porque está tudo disponível para a gente.
A gente só tem que se colocar disponível para receber, né? E eu Eu falo que acredito é muito esse lugar nisso. que é o campo. Eu acredito muito nisso, né? Porque assim, a informação está aí, né? No universo, nesse campo, né? Da física quântica, uns falam Espírito Santo, Aí tá a aí, espiritual ali, assim, numa tá aí. nuvem. Tá lá na nuvem, tá na nuvem. Quem vai absorver e fazer esses downloads, acessar isso, é quem tá aberto, quem se colocar para servir. Tem uma história de um rapaz, que é um indiano, que ele pensou em criar aquele tênis de rodinha. Sabe aquele tênis de rodinha que as crianças usam? Uhum. Embaixo, né, na parte do calcanhar, tem a rodinha e se desliza. Eu falava, sonhava em ter um tênis para mim, mas pro meu tamanho não tem. E ele criou, ele teve essa ideia, ele foi falar, acho que com um tio, foi falar com alguém da família. Quem é que vai querer comprar um tênis de rodinha? Você tá louco? E aí ele deixou a ideia passar. E a ideia ficou. Aí a ideia passou, mudou de nuvem, foi lá para a China. Um chinês catou e fez. Ou seja, a ideia. Ai, mas a Lenita roubou minha ideia. Lenita não roubou ideia de ninguém. Só roubou minha ideia, não roubou ideia de ninguém. A ideia está aí. E ela precisa ser, como fala? Materializada, vamos dizer assim. E aí pega quem Sim. tá lá, quem tá aberto, disponível. Então, essa associação que você fez do Quem Enneagrama, está na permissão, né? quem tá na permissão, e quer servir também. Então, é muito bonito isso que você trouxe. E eu queria te perguntar aqui, de tudo isso que você trouxe, o que que você percebe que foi uma virada de chave o seu aprendizado disso? Que você estava nesse casamento que não era você tinha as filhas para cuidar, né? Uma com autismo, outra com TDAH. Que momento que você entendeu que você não era você? Que você, então, olha, Eu, eu saio desse casamento eu para a Lenita acredito que assumir foi quem ela é. o momento que eu descobri que eu precisava de mim, que era só eu, que não tinha outra pessoa, sabe? Eu acredito que foi nesse momento que daí eu falei assim, cadê eu aqui agora? Porque na verdade foi ele que pediu o divórcio. E a gente estava assim no pós-pandemia. Eu tinha ficado 4 anos sem trabalhar por conta de cuidar da minha filha. Depois nasceu a caçula, e aí eu estava começando a estudar as terapias. E aí eu estava com consultório físico, entrou pandemia, estava indo bem consultório físico. Na época eu trabalhava com uma técnica que chamava coaching corpo e mente, barras de axis, que eu amo de paixão, e fazia processos corporais de axis e tal. Mas aí entrou pandemia e eu não tinha esse rolê do digital. Acredito que muita gente não tinha, né? Eu falo que a gente foi educado digitalmente, A né? gente foi Na jogado, né? pandemia. Foi o presente que a gente teve, né? Assim, e aí enfim, assim, eu tinha uma empresa que eu prestava consultoria, comecei a trabalhar para eles como gerente, que era um supermercado, era uma empresa familiar, enfim, tinha algumas lojas, eu foquei em uma, e aí deu um boom, né? Acho que ele também estava dentro do inverno dele, que eu acredito que não suportou, e ele não foi embora. E aí eu me vi sozinha, na época, aquela coisa, dois adultos com duas crianças feridas dentro de nós, né? Não as nossas filhas, nós estávamos feridos. Então eu não tive aquele apoio, até se ajustar a comunicação na nova informação do divórcio, né? Quem passou por um divórcio entende isso, você que lida com, né, com muitas mulheres compreende isso. E aí eu tô a 160 quilômetros da minha família, eu brinco 4 pedágios, porque não são só 160 quilômetros, tem a questão financeira, tem tudo. E a minha filha, muito adaptada na escola, aqui, e a escola ela é um desafio para quem é né, neurodivergente. E aí eu não tinha como trabalhar, eu com 2 crianças, eu longe da minha família, e eu falei assim, e agora? Né? E aí eu percebi o quanto eu colocava a minha força, o quanto eu esperava dele, o quanto, né, eu estava nesse lugar. E aí eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? E uma coisa que eu falo quando a gente trabalha com ferramentas de autodesenvolvimento, inclusive eu escutei isso de uma mentora minha hoje. Às vezes a gente acredita que a gente não, né? Quem está de fora fala assim, ué, mas tem tanta ferramenta, mas não é ela que é a terapeuta, não é?
e como se fosse uma varinha mágica, né? E a gente esquece, meu, que isso aqui é o rolê da vida. A gente está aqui para se desenvolver, né? E eu tive que me acolher também, porque eu também caí nesse lugar de julgamento. Falei, nossa, eu ajudei tanta gente, né? E cadê eu e meus pais longe? E meus pais, assim, eles são coordenadores de pastoral de família, então eles também sofreram muito com o meu divórcio. Eu fui a segunda mulher do meu sistema a se divorciar, a primeira do lado do meu pai, então era muita novidade para todo mundo, né? E eu longe de todo mundo. E aí que eu falei assim, ué, né? E agora? Isso aqui é a vida adulta? Isso aqui, né? E aí que eu Da vida fui real? experimentar, eu falei, né? E aquela questão, e eu não movimentava a conta em banco, eu não tinha score, não tinha cartão de crédito, eu não tinha reserva financeira. Era uma fase muito difícil financeira no casamento também, que esse foi um dos motivos. E aí eu não não tinha casa, porque quando a gente casou, ele tinha a casa dele, e aí, já tem casa, né? Por isso que eu falo que eu me abandonei civilmente também. Não pagava INSS, porque, embora ele fosse advogado da Previdência, era uma coisa, sabe, assim, aquela questão Dentro de assim, eu casa não tava faz assim, milagre. mas eu tava assim, não sei, como uma adolescente, deixando um pai. Acho que por isso que o casamento se foi, né? E aí que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, cadê eu? E aí que eu comecei a me buscar. E aí eu mergulhei mais ainda nos estudos da terapia, fui tentando online, fui tentando resgatar consultório, né? Fui tentando me reinventar, estava fazendo curso de constelação familiar, mas tinha medo de constelar, que a gente fica naquela insegurança ainda, né? E então eu falo assim que foi um boom da minha vida, e foi aí que eu percebi que o autodesenvolvimento salva, porque eu não sei o que seria de mim sozinha, sem dinheiro, sem o amor, né? E eu ainda vou fazer 5 anos de divórcio em maio e eu falo que eu sonho em encontrar um amor e eu quero isso, né? Então, assim, foi aquele buraco e foi aonde eu fui, me perdi também ali, tentando encontrar alguém. Acho que saí desesperada, vem aqui alguém me salvar, né? Onde é que eu tô? E Tipo aí eu assim, falei, meu Deus, tem né? um bote salva-vidas aqui pra mim, tô me afogando em mim mesma. A gente se afoga em Isso. nós. E aí como a gente não consegue lidar com essas emoções, né? Eu te vejo também. E aí a gente quer um bote salva-vidas. E o primeiro que aparece, a gente pega na mão e leva. Isso. Falando do É, livro Mulheres Correm com os Homens, a gente vê aquele objeto brilhante que é os sapatinhos vermelhos. E a gente entra de novo num buraco. Mas isso que você está trazendo é muito importante, porque assim, né, nas mentorias que eu faço, né, eu vejo que tem muitas mulheres nesse lugar que você estava. Vê que tem o casamento não está mais bacana, mas ela não se acha, não se vê, não quer olhar. Ai, Melin, não é meu momento de olhar. E eu sempre falo assim, se a gente não escolhe o nosso momento de olhar para essas feridas, vai acontecer alguma coisa que você vai ter que olhar. Porque nós, seres humanos, a gente ainda aprende com a dor. A dor precisa ser muito forte para eu sair daquele lugar. Senão a gente tem ganhos secundários de ficar naquela situação, né? Naquele lugar que não tá bom. Ah, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, esse ruim tá bom é uma coisa que eu ouvi muito isso também na minha infância. E eu acredito que muitas mulheres que estão nos ouvindo e assistindo possam ouvir isso. Tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, é porque não tá bom. Ruim é o oposto do bom, gente. O não. ruim. E é aquele lugar, né? Ruim com ele, pior sem ele. E não é sobre você divorciar, mas é sobre você perceber. A gente deixa de ver o que é que tá doendo. Aí eu volto nesse lugar que eu falei que eu tô encantada com essa passagem do livro, que é: pega seu coração ferido e olha, seja franca, né? Seja sincera. Olha com franqueza para suas feridas, porque foi isso que o divórcio fez comigo. Ele me colocou para me olhar para as minhas feridas, olhar para as minhas competências, para as minhas virtudes que estavam adormecidas, para diversas coisas ali, né? E aí fui mergulhando em mim, fui buscando mais terapia, terapia, terapia. Virei a louca dos cursos, porque daí precisava de energia masculina, então, para poder participar de grupos, para poder pertencer, né?
E Deus me segurou assim muito. Eu tive uma amiga só que ela vinha na minha casa todos os dias. Ela veio por 2 anos todos os dias tomar café da manhã comigo, para ver se eu tinha levantado da cama, para ver como eu estava, sabe? E o café da manhã ali é muito importante para mim. Por isso que a minha comunidade chama Café com Leni, que os encontros acontecem de manhã. Porque foi nesse momento que eu comecei o Milagre da Manhã, foi nesse momento que eu comecei a me reconhecer. Eu estava tão no buraco que eu não conseguia devanear, imaginar, visualizar coisas. Então eu escrevia o que eu não queria mais sentir, sabe? Porque daí você tem técnicas, né? Então eu sabia que eu precisava escrever para começar a exteriorizar. Então eu escrevia o que eu não queria mais sentir. E desse lugar que eu fui saindo, desse buraco, que eu fui me recompondo, que eu fui conseguindo fazer o financeiro para conseguir sobreviver, para começar a lidar, para começar a pagar mais um curso, para começar a fazer mais isso, mais aquilo, e daí eu falei assim, meu, e as mulheres que não têm a oportunidade de ter isso? A primeira imersão que eu fui, porque eu lembro assim, quando eu era casada, eu não tinha oportunidade, porque você vai deixar marido, né? Era uma crença, né? Modelos de relacionamento. E aí, a primeira imersão que eu fui, assim, 4 dias, e que eu fiquei, que eu saí transformada, eu falei, gente, como que eu faço para mulheres ter acesso a isso dentro da casa delas? Né? O que é que eu posso fazer para levar isso adiante? Porque se eu tivesse tido isso, talvez eu não tinha chego nesse ponto, talvez eu não tinha chego nem no divórcio. Ou talvez eu teria chego de um lugar diferente, mais estruturada, né? Minhas filhas teriam sofrido menos, né? Então, assim, quanta coisa desnecessária que eu vivi por não olhar para as minhas feridas, né? Por não cuidar de mim. Então, foi essa virada de chave que eu tive. E foi aí que surgiu a minha comunidade também, porque aí a Veneranda, que é a minha sócia, eu era tutora da blocoterapia na época, do Instituto da Blocoterapia, e a Veneranda era sócia ali, ela fazia as aulas, e aí eu falei, Vê, eu quero começar assim, aleatório. Ela, mas você vai montar um curso, vai montar o quê? Eu falei assim, eu não sei. Eu quero reunir mulheres e falar para elas tudo que eu sei, fazer terapia em grupo, ler os livros da maneira como eu leio, ensinar elas a escrever o que elas sentem, porque, olha, eu estou melhorando, né? Eu estou engordando, mas eu estou melhorando. E aí eu falei assim, vamos para esse lugar. E ela topou sem a gente saber o que ia ser a estrutura, e aí começou o Café com Lenita, e aí foi chegando gente, aí eu falei, ah, vou chamar de semeadora, porque são as mulheres que semeiam a vida que quer. Então aqui a gente vai aprender a imaginar uma vida e, né, e começar a se tornar a pessoa que semeia. Lá não tem uma técnica, não é um método, eu não ensino você a lidar com a empresa, mas eu ensino você a lidar com você, né? Aliás, Você né, a lidar com nossa essas maior feridas. empresa somos nós, né? Só que a gente vai É. negligenciando, como você trouxe. E essa empresa a gente não cuida, ela vai falir. E isso que você está trazendo, né, da gente semear, de montar essas comunidades, isso é muito importante, porque eu falo, às vezes a gente tem tanto conhecimento, mas eu também fui a louca dos cursos. Ah, mas eu preciso de mais uma informação. Ah, o que eu sei é muito pouco. Mas para quem não tem acesso a essa informação, o pouco, talvez que a gente acredita que saiba, é muito para quem não tem conhecimento zero. Que, como a gente sabe, né? Você trabalha com isso também, então as pessoas que não têm acesso esse autoconhecimento, como a gente trouxe, acha normal viver um casamento desse jeito, né? Pior com ele, ruim sem ele. É ruim, mas tá bom, né? Eu, né, me despertei pelo trabalho. Ah, o trabalho era desgastante, era estressante. Então, todo mundo reclamava do trabalho, então eu era só mais uma no meio daquela multidão. E o que que você deixaria aqui, né, de aprendizado seu, uma pessoa, né, uma mulher que vai ouvir que está passando por uma situação assim como você passou desse divórcio, que, né, se negligenciou por um tempo. O que que você diria para essa mulher? Olha, eu sempre falo assim, quando me falam, né, o que é que eu vou falar para uma mulher? Aonde você for, você vai estar. Eu não sei de quem que é essa frase, mas eu escutei ela uma vez e ela fez muito sentido para mim. Aonde você vai estar lá. Você se leva Aonde você muito, né? for, você vai estar lá. É você, né? O Tiririca tem uma fala, como que ele falava? Aonde eu estava, eu fui, né? Onde eu fui, eu estava. Aonde eu fui, eu estava. Então, aonde você for, é você. Então, assim, foca em você.
em cuidar de você, em olhar para a sua luz, para a sua sombra, para o que você tem de defeito e para o que você tem de qualidade, para o que você pensa sobre você, para o que você pensa sobre você quando você se atrasa, observa o que você pensa sobre você quando você levanta, observa o que é que você pensa sobre você quando uma conta chega que você não vai dar conta, que você pensa que não dá conta. Observa o que você pensa sobre você quando você grita com seus filhos. Eu falo muito isso para mulheres. Nenhuma das vezes que eu gritei com as minhas filhas, eu estava bem comigo mesma. Sim, Ou eu estava irritada, ou eu estava atrasada, sabe? Nenhuma vez eu estava bem comigo. Não era sobre elas. era sobre Então, você. comece a observar que as suas relações que não estão indo bem, inclusive financeira, inclusive o seu corpo, é sobre o que tem no seu coração. É É. sobre o que você pensa sobre você. Tem uma Então, fala que eu não sei, eu acho, eu digo que seja da Bíblia, né? Que até um outro mestre que eu estudei, ele falava assim: a boca fala o que o coração tá cheio. Se eu tô cheio de irritabilidade, de mágoa, de ressentimento, eu só vou, a minha fala só vai ser sobre isso. E aí, né, você tá trazendo essas questões de olhar para nós, tem uma música lá, um trecho de uma música da Gal Costa, sempre esqueço o nome da música. Cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. É você que, eu falo assim, né? A única pessoa que está com você o tempo inteiro, como você trouxe, é a gente. A única pessoa que, né, secou suas lágrimas de tristeza foi você. A única pessoa, né, que olhou no espelho e chorou de alegria é você. Então, se você é a única companhia que nasce e morre com você, por que não fazer as pazes com a gente? sim, sim. E não os amigos que me acolheram, eu sou muito grata e eu sei que eles foram presença de Deus na minha vida. Mas tudo é por frequência. Eu atraí eles porque em algum momento eu decidi olhar para mim. Eu me dei permissão de ser cuidada. Eu reconheci que eu estava doente, eu reconheci que eu estava fraca, eu reconheci que eu estava vulnerável, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu não tenho ninguém, mas se você não consegue reconhecer o que é que você precisa, né? Não vai. Eu gosto muito da Sabrina, nossa mentora, que ela fala muito, né? Tenha clareza, fale com clareza, né? Cadê? Mais específico, né? Eu estou treinando isso comigo, porque eu devaneio demais, né? Como eu falei, minha personalidade é muito intensa, falta um pouco desse foco de juntar, porque às vezes a gente acredita que se a gente decidir algo, a gente vai perder algo, né? Quando o nosso foco está na escassez, na falta, na sobrevivência, a gente tem essa dificuldade de decidir, né? Então, assim, escolha olhar para você um pouco. Então, para na frente do espelho, por um minuto que seja, olha nos seus olhos e deixa vir o que é que você pensa sobre você. E lide com isso. Então, essa coragem só que você fala de vir no podcast, eu acho que falar para o outro é muito fácil. Mas ali, sozinha, né? Você com você, demanda muita coragem, só que é libertador. Isso traz uma força, isso abre um campo de possibilidades, assim, muito grande. Quando você realmente tem essa coragem de dizer, nossa, eu ainda choro por causa da minha mãe, eu ainda choro por causa do meu pai, aquilo ainda me doeu, eu penso isso de mim, mas eu penso isso mesmo de mim, ou me falaram isso quando eu era criança. Ou eu vi alguém falando sobre isso. Se É isso que você está questione sobre o trazendo, seu é cuidado. muito importante. Sabe que agora no, nós estamos em fevereiro de 2026, né? No, na virada do ano, eu senti, né, muito essa falta da minha mãe, né? Por uma casa que a gente tem aqui, então a casa tem muita presença dela. E aí eu falei assim, nossa, mas eu ainda vou chorar, né? Minha mãe já faleceu faz tantos anos. Não, mas assim, mas não foi um choro de luto. Sabe aquele choro? Ah, que bom a presença dela tá aqui. E às vezes a gente não se permite chorar, porque disseram para nós que era feio chorar, que é feio expressar os nossos sentimentos, que se a gente for vulnerável, as pessoas vão abusar da gente. E a gente vai crescendo nesse lugar e a gente coloca uma máscara, né, é, um colete à prova de emoções e de sentimentos, né, uma armadura, e a gente vai entrando na vida como se a gente fosse mais um ser aleatório e não nos permitimos sentir. E é nesse lugar que você trouxe, olhar para o espelho, a gente olhar para as nossas emoções, que é onde a gente tira essa armadura e a gente começa, então, a semear, né, a força e a coragem que a gente tem. É o que eu falo. A dor, ela vai existir em todas as fases. E eu acredito que para todos nós
A gente que estuda autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Você que estuda aí medicina chinesa, um monte de coisa, vai ter dor física, vai ter dor emocional. Ferramentas nos tiram do sofrimento. Você tem uma consciência que aquilo tem um fim, que tem outro caminho, mas sentir é importante. Eu acordava muitas vezes, Sol, e ficava na cama respirando. Eu tô sentindo essa dor. Sim, tá doendo, sabe? E ainda faço isso. E ainda pelo divórcio, muitas vezes. Não que eu ame aquele homem, né? Como homem, né? Ele é o pai das minhas filhas, mas assim, a ideia de uma família se foi, É né? um luto, Um como você templo se trouxe. foi, né? Então, às vezes, eu paro e ainda respiro nisso. Respiro nisso quando eu caio nos meus buracos financeiros, nos meus buracos emocionais, entende? Respiro, falo assim, isso aqui tá doendo. Isso aqui dói. Por que que eu deixei eu chegar aqui? Mas tudo bem, eu cheguei. Vou, respiro ali, sinto. Isso está doendo ainda, sabe? Olha, isso é uma coisa que ainda me dói. Olha, isso me dói. É importante que a gente reconheça. Porque A senão a gente vai gente vai passando por cima. tampando, né? Como a gente E vai... a gente vai normalizando, a gente normaliza a dívida, a gente normaliza a depressão, a gente normaliza ficar tomando remédio para dor de cabeça, a gente normaliza a tarja preta, a gente normalizou coisas absurdas que nos tiram de nós mesmas. A gente normalizou não fazer parte da natureza, né? Uma das filosofias que eu estudei bastante, que é o taoísmo, ele fala, né? Tudo que está fora tem dentro. Então, tudo que tem na natureza, a gente tem em nós, representado pelos nossos órgãos, né? Pelos elementos da natureza. Então, se a natureza ela não se automutila, por que que nós vamos nos automutilar? Então, eu tenho um cachorro, eu nunca vejo meu cachorro ela se automutilando, se cobrando, ai meu Deus do céu, né? Eu sou muito feio. Claro que eles não têm consciência, né? Mas assim, um exemplo, a nossa natureza seria a gente não se automutilar. E a gente também tem que entender que a Sim, natureza tem dias que ela também tá nessa intensa, né? Tem tempestades, tem tsunami, tem terremoto, mas ela volta ao seu estado natural. E a gente tem hábito de achar que é normal viver em terremoto, em furacão, em tsunami internamente. E aí a gente normaliza isso, e isso traz muita consequência, né, psíquica, como você trouxe, a gente normaliza depressão. Infelizmente, o Brasil é o país que mais se consome esse tipo de medicamento. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito, muito importante. O seu, que você tem uma comunidade, que você fala com essas mulheres, é muito importante. Olha, Anitta, a gente ficaria aqui horas falando sobre essa gratidão por questão. isso. É uma história muito bonita sua. Então, parabéns pela sua história. Gratidão. Parabéns por Gratidão pela oportunidade. Parabéns pela coragem de ter vindo aqui, contar, ser dona da sua história. Então, é muito importante, a gente precisa ser dono da nossa história, né? Das dores, das alegrias, da gente saber quem a gente é. E quando a gente não olha para isso, já ficando nesse buraco, né? E eu acredito que o que você trouxe, né? O que eu ouvi, assim, é sair dessa normalização de estar endividada, de estar triste, deprimida. Claro, temos motivos na vida por qual a gente vai passar, né? Um luto, né? Como o seu do divórcio, né? E tantas outras questões. Mas é sair desse normal. Sim, sim. E eu falo que é um trabalho braçal. Por isso que na comunidade a gente tem encontro semanal, que É. é parar, olhar e lidar com isso toda semana. A gente tem os rituais durante o dia também, né, para fazer, mas é um trabalho braçal. Não é mágica, mas é mágico sentir. Sim, é uma mágica. Lenita, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a Lenita, aqui embaixo no descritivo do vídeo tem todos os contatos dela. Tem para entrar A comunidade acontece as aulas que dia da semana e qual que é o horário? A comunidade acontece toda segunda-feira, 8h30 da manhã, mas fica tudo gravado na plataforma da Hotmart e 2 encontros no segundo e no quarto sábado do mês, Ah, também então oito ao e meia todo da são manhã. 6 encontros no mês. 6 encontros no mês, a Então, comunidade. então quem É quiser o que eu saber falo, o mais, trabalho é braçal. então quem quiser saber mais sobre a comunidade, né, o Café com a Lenita. Então, aqui também embaixo vai ficar o descritivo, o contato dela, bonitinho. Se você quiser entrar em contato com a Lenita, que é uma terapeuta, assim, uma mulher, né, fantástica. Lenita, muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui com a gente, aqui, até assistindo esse podcast aqui, ou ouvindo o podcast com a história da Lenita. E se você também quiser contar a sua história, também pode entrar em contato comigo, vai ser uma honra e uma alegria ouvir a sua história, assim como eu vi a história da Lenita. Então,
curte esse vídeo e compartilha com mais mulheres, que elas também possam, então, ter acesso a todo esse conhecimento maravilhoso que a Lenita pôde trazer aqui para nós. Beijo para vocês, beijo, Lenita. Até o Gratidão, nosso Sol, próximo. gratidão. Seja abençoada na sua missão, esse Amém. seu jeito Obrigada. Eu feliz e recebo. acolhedor que você tem de Obrigada. olhar, de compreender. Seja abençoada. Muito obrigada pela Amém. oportunidade. Recebo. Você também. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.